E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de desafio. Eu estou lançando mais um desafio aqui nesse canal. Vou contar pra vocês basicamente qual é desse desafio. Você já sabe o que vai acontecer pelo título desse vídeo, mas eu vou explicar direitinho pra vocês como é que vai acontecer. Então, se você quiser saber um pouco mais de detalhes sobre o meu desafio A Volta ao Mundo em 10 livros, continue assistindo esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, alguns de vocês sabem que um dos meus livros favoritos da vida é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu li ele quando eu era pré-adolescente, eu estava saindo ali da infância, indo para adolescência. Eu tinha acho que uns 11 anos, 10 para 11 anos mais ou menos, ainda era criança. Então, eu amei ter lido esse livro, foi uma experiência mágica para mim como leitora. É o livro que eu falo assim que foi o livro que me fez eu descobrir que eu era uma leitora. Então, esses dias eu tava pensando e, assim, tendo ideias, né, de vídeos aqui pro canal, pensando em ideias de vídeos. Não é lá muito original, né, porque muitas pessoas já fizeram isso, mas me veio a ideia de indicar livros pra vocês que eu tenha lido que se passaram ao redor do mundo, assim, em países que a gente não costuma ler. Pelo menos eu sou muito do nicho ali, América, Estados Unidos no caso, né? Europa, Inglaterra, e principalmente a Inglaterra. Livros de língua inglesa são muito mais comuns nas minhas leituras do que outros tipos de livros de outras línguas. Então eu fiquei pensando assim, dentre esses outros livros, outros autores, o que eu li ao redor do mundo e que seria interessante a gente fazer uma volta ao mundo. E enquanto eu estava levantando esses livros, eu percebi que eu não li tantos livros assim que tenham rodado os continentes, né? E foi quando me veio essa ideia que eu gostei demais, eu contei já para algumas pessoas, a Michelle e a Raquel me ajudaram nas escolhas dos livros, minha amiga Marina também me ajudou muito nas escolhas dos livros, me dando várias dicas. E aí eu montei aí um compilado, né, de 10 livros para a gente dar a volta ao mundo. Eu subdividi entre os continentes e alguns enfim. Não é exatamente todo. Não dividia exatamente lá os continentes, né? Porque senão só seriam 5 livros, né? América, Europa, Ásia, África e Oceania. Então seria a volta ao mundo em 5 livros. Só que o mundo é muito grande e ele tem muita diversidade, né, gente? E aqui eu ainda não tô encaixando todos os livros assim. São 10 livros apenas, um de cada país, de 10 países aí que eu escolhi. São todos de países diferentes, não tem nenhum repetido, graças a Deus. E aí eu levantei cada um desses livros e vou mostrar eles pra vocês. Vou começar logo mostrando os livros, porque eu acho que vocês estão muito curiosos. E aí, logo em seguida, eu vou fazer alguns comentários durante que eu fui analisando enquanto eu estava fazendo essa busca, esse levantamento de livros para ler. Bom, vamos lá. Para a Ásia, eu escolhi A Guerra da Papoula, que é um lançamento agora desse ano, que é da autora R.F. Kuang. É uma fantasia japonesa, né, que vai mostrar ali essa parte do Japão. E eu acho que vai ser bem interessante porque ele vai trabalhar bem a Ásia. Eu até pensei em pegar uma novel da China, alguma das que a Michelle anda lendo. Mas esse daqui eu já. Ele tá bem em alta, as pessoas estão falando bastante desse livro e eu tô muito curiosa para lê-lo. Inclusive eu já tenho ele no meu Kindle. Então, por já ter o livro, mais um incentivo, né, gente? Então esse vai ser o primeiro que eu vou. Não é o primeiro que eu vou ler. É o primeiro que eu tô mostrando aqui pra vocês. Não sei a ordem, tá bom, gente? Que eu vou ler cada um desses livros. E também não tem uma data para finalizar. É um fato que eu lerei todos e eu vou comentando com vocês conforme eu for lendo. Eu vou fazer resenha aqui de todos esses livros, obviamente. Gostando ou não gostando da história e afins, eu vou estar contando aqui pra vocês, tá bom? E esse é o livro que eu escolhi para a Ásia. Para a África, gente, foi
bem difícil de escolher, sinceramente. Tinha muitas opções mesmo, e eu acabei escolhendo justamente pelo tamanho do livro, porque eu não queria nada muito extenso. Eu queria começar com algo um pouco menor mesmo, porque são livros que estão me tirando bastante da minha zona de conforto. Então, eu quero ver como é que vai ser a experiência, mas eu vou ser bem sincera pra vocês. A minha lista de desejados na Amazon deu um up enorme depois que eu comecei a fazer essas pesquisas aqui. E eu escolhi o Vozes Anoitecidas, do Mia Couto, que é um autor moçambicano. E eu achei interessante a sinopse desse livro, achei interessante tudo que eu li ali por alto do que vai acontecer dentro do livro, e foi ele que eu acabei escolhendo para colocar aqui. Outra coisa que aconteceu também é que a gente não tem muitos autores aí que estão famosos e tal, mas eu tentei ir atrás de autores não tão famosinhos. Minha Couto, ele é bem famosinho, né, gente? Aquela outra, vou falar o nome dela errado, gente, perdão. Chimamanda, que ela é bem famosa também, é isso. Devo estar falando o nome dela errado, eu vou colocar aqui. Se eu estiver falando errado, eu vou corrigir aqui na legenda. Mas ela também é bem famosa. E eu fui atrás de romances, tá bom? Por isso que eu escolhi esse Vozes Anoitecidas, e também porque é um livro curto do Mia Couto. Então eu tentei encontrar ali alguns livros que fossem de autores não tão famosinhos, entende? Mas foi difícil, gente, achar traduzido para português, etc e tal. Então eu acabei ficando aqui no Mia Couto, que é um autor bem conhecido mesmo. Da Oceania, eu não fazia ideia que o Suzaki ele era australiano. Eu inclusive tenho aqui, já li A Garota que Roubava Livros, tá até aqui, tá bem aqui. A garota, a menina que roubava livros. Enfim, A Menina que Roubava Livros, que é um livro muito emocionante, né? Mas eu também tentei ir atrás de alguns autores ali que não fossem tão conhecidos do grande público, mas foi difícil, gente, de encontrar, e até de encontrar um livro que fosse dentro dos padrões assim de valor, né? Achei bem caros. E eu acabei colocando A Garota que Eu Quero, do Suzaki, que é um romance aí infanto-juvenil. Infanto-juvenil não, acho que ele é jovem adulto. E eu acho que vai ser interessante. Eu acho. A sinopse também é um livro curtinho, e a sinopse ela me interessou. E como eu já li o autor, eu sei o que eu vou encontrar ali. Provavelmente um livro que não vai me fazer chorar, como eu chorei em A Menina que Roubava Livros. Mas vamos lá, gente, vamos ler. Do Oriente Médio, eu escolhi um autor de Israel, que é o Amos Oz. Eu escolhi justamente ele porque eu nunca li nada de Israel, a não ser a Bíblia. Mas aí é outra história, né, gente? Mas um romancista israelense eu nunca li, eu não lembro de ter lido. Sinceramente, se eu li assim, passou batido, que nem o Suzaki, que eu não fazia ideia da origem dele, que ele era australiano. Mas eu escolhi A Caixa Preta, do Amos Oz, porque eu também achei interessantíssima a sinopse dele. E ele é um autor famoso também. Quanto mais eu descobri isso, quanto mais famosa é a pessoa, mais fácil a gente encontra os livros dela, né? Ainda mais traduzido aqui para o português. Então, tinha bastante livro dele traduzido, tinha bastante opção dele lá na Amazon. E eu acabei escolhendo esse também porque é um livro curto, e eu achei interessantíssimo a sinopse desse livro. É um livro todo contado em cartas, e ele vai falar sobre um casamento. Eu gosto muito de livros sobre relacionamentos e casamentos, e não é a primeira vez que eu tô lendo um romance escrito todo narrado por cartas. Eu li aquele que virou filme, da Cecília Ahern. Eu só lembro de o título antigo, que é Onde Terminam os Arco-Íris, que ele também é todo contado em cartas e e-mails. E eu li o da Taylor Jenks, que também é Evidências de uma Traição,
que também é todo por cartas. Então não é algo que eu vou estranhar, é algo que eu já tô mais ou menos acostumada, né? E isso eu gosto, eu particularmente gosto. E eu vi as críticas, estão muito positivas a esse livro. Ele não é grande também. E ele vai falar sobre um relacionamento, um casal que se separou. E anos depois a esposa ela tá abrindo, a ex-esposa, né? A caixa preta do relacionamento deles. E a gente vai descobrir bastante coisa. Eu estou curiosíssima, gente. Curiosíssima. Ainda mais porque o livro vai se passar lá em Israel. Então, para mim, quanto isso que é legal, sabe? Quando o autor ele fala do seu próprio país, da sua própria realidade, ele escreve sobre o ambiente que ele está vivendo. Acontece muito aqui no Brasil, eu já peguei, vou abrir um parêntese aqui para fazer uma crítica à nossa literatura. Muitos autores, ainda mais esses mais recentes, né, esses que estão se lançando agora, muitos autores eles têm esse hábito de pegar e querer escrever ah, eu sou brasileiro, mas eu quero escrever um romance que se passa lá em Nova York. E não tem problema nenhum com isso, mas assim, por que você não escreve um romance sobre o que está acontecendo lá no Tocantins, que se for a tua cidade de origem? Eu acho que isso vai ser muito mais curioso e muito mais interessante, porque livros que se passam em Nova York a gente tem a rodo, mas livros que se passam na tua cidade natal talvez não existam, então é original, entende? A gente tem muito mais o mesmo, muitos autores que querem escrever pra lá e não sei o que, histórias que se passam em tal local, sendo que a gente tem um ambiente muito rico e muito curioso e com muita riqueza mesmo, assim, que a gente pode se falar aqui no Brasil. Não que você não possa. Eu acho que a literatura ela tá aí para isso, né? Para nos dar essa liberdade para gente escrever sobre tudo e em qualquer lugar. Mas é muito mais legal quando você pega uma pessoa que conhece aquele local e vai escrever sobre aquele local. Vai te contar a realidade de uma forma literária, né? E eu fiquei encantada, isso foi o que me chamou mais a atenção. Eu queria ler um autor israelense que escrevesse sobre Israel. Eu queria pegar um autor moçambicano que escrevesse sobre Moçambique, entende? Não uma história que o cara é moçambicano, mas ele vai escrever sobre os Estados Unidos. Sobre os Estados Unidos a gente tem demais, né, gente? Não é essa a ideia. Eu quero dar a volta ao mundo mesmo nos livros. E vamos seguir em frente aqui, senão eu vou ficar falando eternamente. Europa, que é o mais comum. Não escolhi nenhum livro da Inglaterra, porque eu leio muita coisa de lá. Eu escolhi O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, que é um livro francês. Eu quase coloquei aqui, a Raquel até me deu a ideia de colocar Os Miseráveis, só que, gente, Os Miseráveis é um tijolão e eu quero ter o livro físico. O Corcunda de Notre Dame também. Não é curtinho o livro, não, mas eu acho que ele vai ser muito mais divertido de se ler, sabe? Divertido, será? Não sei. Mas Os Miseráveis ele tem um peso dramático, sabe? Que eu acho que eu posso deixar um pouquinho mais pra frente no futuro, que eu com certeza irei ler em algum momento da minha vida. Mas eu fiz a troca entre Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame do Victor Hugo, ambos são do Victor Hugo. Eu escolhi O Corcunda de Notre Dame e eu espero gostar muito desse livro. Até porque é um livro que eu ainda não passei por ele, então vai ser uma novidade pra mim também. E é muito famoso, é um clássico, né, gente? E o outro que eu escolhi já é um romance contemporâneo. O Corcunda de Notre Dame é francês. E eu escolhi um outro também, porque a Europa, né, tem muita riqueza literária. Eu escolhi um livro italiano que é Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante, que é uma autora também bem famosa e ela tá com muita coisa publicada, então é muito fácil encontrar os livros dela. Esse daí também é um livro um pouco menor e, inclusive, no dia que eu tô gravando esse vídeo vai ao ar no sábado. Eu tô gravando ele numa quinta-feira e comprei hoje esse livro junto com outros também, porque já começou a Book Friday lá da Amazon,
e vai durar acho que até sexta-feira. Então vocês vão estar assistindo esse vídeo, já vai ter acontecido. E eu já comprei alguns livros, né? Começou às 18 horas da quinta. E, enfim, já comprei meus livrinhos, já garanti alguns e eu acho que eu vou comprar mais, não sei. Vamos ver. Depois eu faço um book haul aí pra vocês. Mas eu já comprei esse livro aqui da Helena Ferrante, ele tava baratíssimo, R$ 19 lá na Amazon. Eu falei assim, agora, né? Mande, venha. E tipo, comprei hoje na quinta-feira, ele vai chegar na sexta-feira, muito rápido. Maravilhosos. E eu escolhi esse livro até porque é um romance contemporâneo, atual, da Helena Ferrante. Vamos ver. Nunca li nada dela e eu também estou muito curiosa. Leste Europeu. Eu escolhi Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu escolhi Noites Brancas, do Dostoiévski. Quase um trava-línguas aqui, gente. Enfim, também comprei agora na Amazon, vai chegar junto com mais um outro livro aqui desse desafio que eu também comprei. Também baratíssimo, gente, R$ 25, da editora 34. Também é um livro curto. Vai ser o meu primeiro oficial russo, que eu vou ler. E foi indicação de Marina, ela falou assim, amiga, eu te aconselho a começar por um livro um pouco menor, até porque você vai estar se iniciando, para você conhecer, né, a literatura russa, para você ser introduzida. E é assim, gente, eu super concordo com a opinião dela. Eu acho que para tudo a gente começa com um pouco mais de parcimônia, né? Com um pouco mais de tranquilidade. A gente não que isso te impeça de fazer nada, mas eu prefiro ir aos poucos. Quando a comida é muito quente, a gente vai comer lá pelas beiradinhas, né? A criança, ela não nasce, a gente dá caldo de mocotó pra ela. A gente dá o leite materno, depois a gente vai fazendo a introdução alimentar e assim também a gente na literatura. A gente vai aos poucos sendo introduzidos e eu escolhi o Noites Brancas por causa disso, porque muita gente me falou coisas extremamente positivas sobre o livro e eu quero lê-lo, vai chegar também. Estou bem animada para esse livro chegar logo. Seguindo em frente, América do Norte, eu coloquei O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, porque já é um autor que está na minha lista, um livro que já está na minha lista há bastante tempo e eu quero muito ler. Então, colocando aqui no desafio, é certeza que eu irei ler em breve, não vou enrolar com a leitura, não. E a América do Norte dos Estados Unidos é aquilo, né, gente? Onde a gente mais bebe de fonte, aí, pelo menos eu, de literatura. Agora, vindo para a América Latina, não coloquei nenhum livro nacional, não coloquei. Eu até pensei em colocar um livro brasileiro, mas assim, eu já li bastante coisa daqui, então vamos nos estender aqui pela América Latina. Eu coloquei o Tempos Ásperos, do Mário Vargas Llosa, que é um autor peruano, muito conhecido, ganhador do Nobel. Muita gente aqui já ganhou Nobel, né? Do que eu já li aqui pra vocês, já indiquei aqui, já comentei sobre os livros. Então nós temos o Tempos Ásperos do Llosa e eu coloquei mais um livro, que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um autor colombiano. Então, esse daqui é um outro livro, né? São dois autores aí que nós precisamos conhecer, que eu preciso conhecer, que todo mundo precisa conhecer e pelo menos dar uma chance de ler. E o 100 Anos de Solidão é um livro que eu já tô, há muito tempo querendo ler e a gente fica postergando. Nessa promoção da Amazon estava R$ 25 a edição da Companhia das Letras e eu obviamente acabei comprando. Vai chegar também. Já tá chegando. Depois eu faço um vídeo mostrando tudo pra vocês. Tá bom, gente? Dessas promoções da Book Friday. E é isso. Esses são os 10 livros que eu acabei escolhendo e colocando aqui nesse meu desafio. Se você já tiver lido qualquer um deles, comenta comigo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, sem spoilers, por favor. Comente. Eu gostei, Bárbara, porque isso e aquilo outro, mas sem muitos spoilers, por favor. Se você não conhece algum desses livros, também comenta comigo. E se algum deles te despertou a curiosidade, vai lá e vamos ler junto também, tá bom? E
OBS que eu queria fazer aqui com vocês é a respeito dessa lista que eu fiz. Eu fui fazendo e eu percebi que tinham, na hora que eu comecei a pesquisar os livros, gente, autoras, mulheres, muito difícil, entre os mais famosos autores de cada um desses países que eu citei para vocês. Era muito difícil de ter autoras famosas. E quando tinha, muitas das vezes os livros não tinham tradução em português. Então isso nos limita. Eu vi muita coisa, eu queria muito ler um livro assim. Eu pesquisei muito livros do Haiti, por exemplo. Nós temos uma relação muito próxima com o Haiti por causa das missões de paz do Brasil lá. O Brasil está muito presente lá no Haiti por conta daquelas questões lá dos desastres naturais. Então era um país que eu queria muito ler. Só que eu não achava livros em português de autoras mulheres, sabe? Então, não é que eu não achava, mas assim, romances, né? Então foi um pouco mais complicado. E depois que eu terminei a lista, eu percebi, gente, o quão difícil foi encontrar autoras femininas, autoras mulheres que escrevem e que são famosas a ponto de virem e serem traduzidas em outros países. É algo a gente se pensar, né? Algo a se analisar. E eu vou fazer uma pesquisa também das autoras femininas brasileiras, das autoras mulheres brasileiras que estão indo para fora. Quem será que nós temos aí? Né, galera? Bom, é isso. É algo a se pensar mesmo. A gente trazer assim pra nossa análise, né? Nem devemos comentar muito sobre o Oriente Médio, né? Eu não tô nem falando sobre Israel. Israel eu encontrei bastante autoras mulheres, não muitas traduzidas, né? Muitas traduzidas aqui pro nosso português, mas até encontrei, mas em outros países ali do Oriente Médio, zerado. Por que será, né? Complicado, galera. Nessa minha lista mesmo só temos 2 mulheres. Vamos ver se a gente depois faz outra volta ao mundo com outros países. E é isso. Vou parar por aqui. Já conversei demais com vocês. Me digam o que vocês acharam desse meu desafio. Se vocês topam também dar uma volta ao mundo, selecionem aí alguns livros. 10 livros, tá? Vamos nos limitar a pelo menos 10 livros, que eu acho que é um desafio possível, pelo menos. Bom, vou parar por aqui hoje. E também tentem livros que te tirem da zona de conforto. A maioria aqui vai me tirar da minha zona de conforto. E isso é que é mais legal da literatura. Vamos viajar junto, gente. Bom, não esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Eu vou deixar o link de todos esses livros aqui, o link da Amazon. Comprando pela Amazon qualquer um desses livros ou qualquer um dos itens, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. E segue a gente lá nas nossas redes sociais. Link de tudo tá na descrição desse vídeo. E vai visitar o blog, tá bom? Prometo que vai ter resenha de todos esses livros, sejam resenha positiva ou negativa. Vou estar falando deles aqui no canal e no blog também. Em breve eu volto com muito mais pra vocês. Eu aguardo todo mundo. Beijinhos e tchau, tchau!